O argumento do isolamento. A crítica da consciência, até mesmo na pessoa mais consciente, é fraca contra o sentimento. Isso e aquilo são contrários aos bons costumes da sua sociedade. Um olhar frio, uma boca contraída da parte daqueles em cujo meio somos educados e para quem somos educados ainda são muito temidos, inclusive pelos mais fortes. Na verdade, do que se tem medo? Do isolamento, que é o argumento que derruba os melhores argumentos em favor de uma pessoa ou de uma coisa. É assim que fala o nosso instinto de rebanho. Esse aforismo do Nietzsche está composto na Gaia Ciência, que, para variar, é o meu livrinho assim, ó, do coração, porque tem muitas ideias aqui. A gente fala aforismo, gente, mas aforismo é um textinho pequeno que ele fala ou explica uma ideia. Então, isso é um aforismo. Esse, exatamente, o argumento do isolamento. Vou colocá-lo aqui também. Traz à luz, assim, uma discussão que a gente faz sobre a solidão. E sobre como a solidão ela é parte da existência humana, mas ela também não sei se renegada seria a palavra certa, mas a gente não consegue lidar com ela muito bem e ela causa às vezes sofrimento e faz com que a gente faça algumas coisas que nem sempre são boas para nós em prol de não se estar sozinho. Por exemplo, nossas ideias. Quantas das nossas ideias que a gente consegue manter, sustentar e bater o pé, pensando que essas ideias são diferentes das ideias da maioria. Então, o quanto que a gente vai ser excluído ou o quanto que a gente vai ser diferente por ter essas ideias específicas. Então, o que ele traz nesse aforismo é justamente isso, como essa questão do isolamento ela é tão forte, o ser humano tem tanto medo de ser isolado, de estar distante de outras pessoas e daquilo que implica isso de ser diferente, que muitas vezes abre mão disso. E aí a gente pode fazer um paralelo com a coisa da autenticidade. A nossa autenticidade é aquilo de mais valioso que uma das coisas mais valiosas que a gente tem. Ou mais valioso, eu não sei, são tantas coisas, mas enfim, é difícil escolher uma coisa só. Mas fato é de que as nossas ideias, as nossas vontades, as nossas crenças, que são nossas muito, é isso que faz a gente ser quem a gente é. E sustentar essas ideias e essas crenças ao longo da nossa vida, a partir das nossas escolhas, é aquilo que consegue, talvez, ter um papel bem importante no sentido de a gente se fortalecer enquanto ser humano e conseguir lidar com todas as adversidades. Porque a gente sabe que a gente está sendo fiel a nós mesmos. Ah, e com frequência encontra-se na prática clínica discursos onde as pessoas têm receio de assumir esses lados um pouco mais autênticos, porque eles podem causar justamente esse afastamento. E aí, quanto de nós que a gente está negando nesse sentido, é, nessas outras relações? Quanto de nós que a gente está fingindo que não existe para a gente se encaixar nesses outros lugares que podem nos trazer algumas coisas positivas, talvez, ou esse fazer parte, né, esse senso de pertencimento, mas que podem também nos causar bastante angústia, porque nós estamos sendo outras pessoas e não nós mesmos. Compreendem? E quando a gente fala, isso é tão comum, na verdade, pensando, que é um pouco assustador como que a gente chegou nesse ponto, na verdade, enquanto seres humanos. Mas, obviamente, né, uma série de questões e da globalização e desse processo de socialização que a gente vivencia, onde a gente está inserido. E, obviamente, faz parte de todo um discurso de poder também, de como o diferente ele pode ser assustador, ele pode ser uma ameaça também frente às coisas que funcionam daquela maneira por conta dos interesses de quem manda. Então, tem uma série de discussões que a gente pode trazer a respeito disso e que é importante a gente pensar sobre para que a gente consiga emancipar, talvez, ou dar cada vez mais autonomia para as pessoas que estão em busca desse tipo de realização pessoal
por meio da terapia ou por meio de outros contatos que a gente tem, que não necessariamente podem ser profissionais, mas que são contatos humanos e que apenas por este motivo a gente pode ter algum impacto nisso. Pode ser numa conversa de bar, pode ser no acolhimento de alguém que a gente ama, ou mesmo no acolhimento de alguém que está utilizando dos nossos serviços. Uma conversa descompromissada com os nossos parceiros ou parceiras. Acho que as trocas humanas elas são ilimitadas nesse sentido. E buscar uma autenticidade ou buscar uma autonomia nesse sentido pode ser um elemento importantíssimo na busca, talvez, de uma existência com um pouco mais de sentido e um pouco, não sei se menos sofrimento, mas talvez uma capacidade nossa um pouco melhor de lidar com isso.